Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadotti, estou aqui com a Érica Mamãe Magrice, Beto Velho Nitrini e Sérgio Gordinho Magalhães, que não chegou ainda, diga-se de passagem. Tudo bem aí, pessoal? Quem tá por aí? Betão? Fala, Vagnão, beleza? Pô, quem tá gritando aí? Me fala. Quem tá aqui não tem gritando ninguém, aí? aqui estamos em silêncio ainda. Tá todo mundo, a criançada não acordou ainda, né, Betão? Então tá assim, né? Betão, algum tempo atrás, acho que só eu e você lembramos disso, né? A participação das mulheres no tri, como atleta, era bem escassa. Hoje o número de atletas mulheres vem crescendo exponencialmente, o que é ótimo para o nosso esporte e sociedade. Mas um detalhe ainda chama muito a atenção: a maioria esmagadora de técnicos de triatlon ainda é homem. Hoje, em nosso café, recebemos a coach. Nossa convidada é formada em Educação Física, especializada em treinamento individualizado pelo CEF, técnica de triatlon nível 1 pela CBTRI, sócia-diretora da Five Ways Coaching, técnica da Lulu Five. Como atleta, tem várias conquistas entre elas. Segundo no Ironman Brasil 2008, terceiro lugar no Ironman 70.3 Brasília 2006, sétima colocada geral no 70.3 Brasília em 2007, terceira colocada no Mundial de 70.3 Clearwater na Flórida, quarta colocada geral no 70.3 Punta del Leste em 2008 e campeã da categoria no 70.3 Penha em 2008, entre outras conquistas. Rose Martinelli, seja muito bem-vinda ao Café Country. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Adorando, é um prazer estar aqui com vocês. Estou super feliz e super honrada pelo esse convite. Que bacana falar com você. Eu estou muito feliz. Quero trazer ainda o Ronaldo aqui, que é um técnico que eu considero muito, mas a gente não podia deixar de trazer uma das melhores técnicas de triatlon que nós temos em nosso país. Então, estou muito feliz e honrado aí por você ter aceitado o nosso convite, viu? Nossa, e eu honrada de estar aqui, porque estou ouvindo o podcast de vocês toda semana. Tenho que parabenizar vocês pelas conversas, pelos assuntos que vocês têm abordado. Sensacional, gente. Parabéns mesmo. Vamos começar batendo forte, né, Betão? Vamos lá, né? Já aqui não tem muita moleza, né, Wagner? Você sabe que a gente não alivia muito pra ninguém. Esse povo aí... Você menos. Você que eu alivio mais, você menos. Não, mas eu tô com a dose controlada certinha. Ajustou a dose. Eu tô bem, tô bem. Eu conheço a Rose já faz algum tempo, né? Das provas. Aí eu, durante muito tempo, meu objetivo das provas era fugir dela e da Alicia, né? Porque senão elas iam pegar vocês, né? Só de olho, né? Falava, aqueles 5 minutinhos da largada ali, né, Betão? Aquela diferença era fundamental, né? Da Alicia. Teve um Ironman em Pirassununga. Faz tempo, cara. Hein, Betão? Faz tempo isso. Teve um Ironman em Pirassununga, o cara me parou na tenda de penalização. Cara, eu não entendi nada, né? Aí eu falei com ele, eu falei, não. Aí quando ele foi olhar a lista, a penalização era do número 383 e eu era o 338. E eu tava só vendo a lista chegando, eu falei, se ela sair pra correr comigo, eu não vou pegar ela nunca. Eu preciso sair pelo menos, ela vai me pegar e vai me atropelar. Falei, eu quero argumentando com o cara rápido pra poder sair e não perder da Alice. Era assim, essas né? Duas aí davam trabalho, viu, meu? A gente tinha medo das meninas, né? Era incrível, porque tinha umas meninas que eram muito fortes. Mas quero saber o seguinte, Rose, me fala uma coisa. Quando que você iniciou no esporte? E se você iniciou por alguma outra modalidade, como você chegou no tri? Como foi isso? Conta pra gente. Iniciei na corrida em 97, eu comecei a correr. Correndo um pouquinho, assim, corria sempre 5K, 6K, e comecei a fazer prova mesmo. Minha primeira prova de corrida foi em 99, fiz uma prova de 6 km da Corpore, que naquela época existia prova de 6 km, 5 km da Corpore, acho que o Beto lembra. O circuito Corpore é legal. E essa primeira prova eu ganhei na categoria, fiquei em primeiro. Eu falei, nossa, acho que eu tenho um potencial, acho que eu sei correr bem. E aí me inspirei, comecei a correr muito, né? E aí a primeira maratona que eu fiz foi em 2001. E aí eu fiquei na corrida até 2003, foi quando eu comecei o triatlon. Foi quando eu me apaixonei pelo triatlon. Foi quando a gente começou também, né, na Five Ways a ter o triatlon. E aí eu vendo o pessoal competir, eu comecei a me apaixonar pelas modalidades, e foi uma coisa que eu quis fazer e comecei a treinar para fazer. E deu super certo. Então foi em 2003 que eu comecei o triatlon, mas eu comecei correndo. Minha vida começou na corrida. Que demais. E naquela época a Five Ways já tinha triatlon ou começou em 2003 isso? Não. Naquela época a gente começou a Five Ways em 99 com corrida, a gente só tinha treinamento de corrida. Aí veio o ciclismo e depois veio o triatlon. Foi uma coisa vindo atrás da outra. Que bacana. E
E aí o pessoal começou a vir atrás da gente para fazer o triatlo, mas tínhamos pouquíssimos alunos, sei lá, 4, 5 alunos no começo. E eu vendo aquelas 5 pessoas treinando, eu falava, gente, eu quero fazer isso, olha isso que demais, nadar, pedalar, correr, eu quero fazer isso alguma vez na minha vida. E aí foi quando eu comecei a treinar, comecei um pouco antes, em 2001, 2002, e aí minha primeira prova foi em 2003. Que demais. E, Rose, como que você enxerga hoje as diferenças no mercado do triatlon para as mulheres hoje e quando você começou? Nossa, muita diferença. O mercado hoje cresceu demais, né? Tem muito mais mulher hoje treinando, competindo. Eu acho que a gente hoje tem um leque muito grande de possibilidades, né? As mulheres têm muito mais possibilidades hoje até de fazer o triatlon. Eu acho que até mais por ter um mercado mais aberto hoje, né? Ter mais treinadores, ter mais informação de tudo. Antes a gente não tinha informação de quase nada, né? Informação de treinamento eram muito poucas assessorias na época que tinham o triatlon. Então, e a gente via muito pouca mulher competindo. Então era uma coisa assim, muito acirrada na época. Tipo, eu lembro que para você pegar um pódio, tipo, no Troféu Brasil, que hoje, não é desmerecendo, mas hoje eu vejo os tempos, por exemplo, de uma pessoa que vai... Tô chutando, tá, pessoal? Eu vejo um tempo, por exemplo, de uma categoria para pegar em primeiro lugar, faz 1h20. Na época, você tinha que fazer 1h10 para você pegar pódio no Troféu Brasil. Meu, me matava para fazer 1h10. Assim, era uma coisa surreal, juro, gente. 1h10 no short para mulher era muito forte, e ainda é forte, né? Não é fácil fazer 1h10. Já falei algumas vezes aqui dessa prova, né? Mas eu fiz o Troféu Brasil em Copacabana, que tinha no Rio de Janeiro, que eu lembro até hoje que eu fiz 1:2:42 ou 43 e fiquei em 12º na categoria. Então, é surreal. Para você ter ideia, eu peguei pouquíssimas vezes pódio no Troféu Brasil. E quando eu peguei, eu ficava assim, em quinto, pegava em quinto. Eu nunca conseguia pegar em primeiro, porque os tempos eram muito baixos. Tipo, 1:08, 1:08 e pouquinho, 1:09. As meninas eram muito cavalas, muito fortes. E hoje, eu vejo uns tempos bem mais altos, pelo menos no Troféu Brasil. Não estou falando prova de longa duração, que já é outra coisa hoje em dia. Mudou muito. Mas a prova de shorts, eu acho que tem muito iniciante hoje, talvez, na prova. Você acha que é por isso que os tempos eles estão mais altos do que antigamente? Porque, assim, todo mundo sente isso. Eu sinto isso, o Beto, né, o Serginho, acho que pegou um pouco depois, assim, de provas mais curtas, porque ele começou correndo. Você acha que é só pelo fato de ter muito iniciante? Porque eu também vejo uma coisa, Rose, que os iniciantes estão indo para provas curtas, e sim já indo para as provas longas, né? Você acha que é o fato de ter iniciante que... Tem essa característica. Hoje em dia, muita gente também procura a gente para fazer uma prova longa logo de cara. Na minha visão, não é o correto. Eu tento convencer esse cara a fazer uma prova curta primeiro, para depois fazer uma prova longa. Enfim, mesmo porque eu tenho um histórico... Se eu contar para vocês que eu fiquei de 2003... a 2007 fazendo prova curta, short, é sério isso, eu fiquei esse tempo inteiro, eu só fazia prova de short. E assim, a experiência que eu ganhei nesses anos todos, gente, eu nem tenho como explicar, assim, o que eu ganhei nesses anos todos para conseguir fazer o que eu fiz já de meio Iron e de Iron. As pessoas me perguntam, nossa, mas como que você já conseguiu fazer esse tempo? Ou como você já conseguiu correr essa meia maratona nesse meio Iron? É experiência, é tempo de ir em cima da bicicleta, é tempo correndo, é tempo nadando. Não é de um ano para o outro que você consegue isso. Talvez algumas pessoas, sim, né, que já seja uma pessoa diferenciada, sabe, um atleta diferenciado, mas não todas, não a maioria. Acho que a maioria tem que ter esse tempo no triatlon. E a maioria que consegue uma ascensão muito rápida em 2, 3 anos, né, muitas vezes, são pessoas que tiveram um passado esportivo muitas vezes rico em outras modalidades ou que competiram, né? Ex-tenistas, ex-jogadores, enfim, eles têm já ali uma característica interna de competição e um passado, né, um acervo motor muito grande. Então, às vezes, fica fácil, vamos dizer assim, de não precisar desse caminho mais longo até realmente performar, né? Exato, eu concordo com você. Mas eu acho que chegar logo numa ascensão tão rápida assim é difícil e às vezes até lesiona muito mais rápido e às vezes o cara até desiste logo ali na frente porque não tem esse tempo todo para se adaptar a todas as modalidades, a adaptação motora, né, uma adaptação
corporal, ele não tem tempo para isso. É isso mesmo. Gordinho chegou. Fala, Rosi, tudo bom? Oi, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, a gente já se conhece, acho que de outros lugares, não do triatlo, né, por sinal, acho que da Riboc, né? A gente se cruzava muito lá, prazer. Vocês estavam falando das provas curtas, eu acho que é bom lembrar que as provas curtas, elas também são muito importantes para uma modalidade que é dentro do triatlon, que são as transições, né? Eu acho que a prova curta, ela ensina muito o atleta todos os protocolos de uma prova, não só a preparação, ou como preparar suas transições, como fazer as transições. Muitas vezes, quando os atletas partem para provas longas, eles vão fazer muito menos provas durante o ano, né, com provas muito longas. E eu acho que provas curtas você consegue fazer uma quantidade maior também, e com isso você vai ganhando, né, mecânica, e você vai ganhando experiência em toda essa preparação e toda essa parte também de não só nas modalidades, como nas transições também. Uma coisa que eu vejo, Sérgio, quando eu treinava para short, né? Quando eu comecei, o que a gente mais treinava era a transição. Era o que mais treinava, era, 8 quilômetros pedalando e 1 correndo. Fazia isso, 4 vezes, 5 vezes. Ou 5 quilômetros pedalando, 1 quilômetro correndo. Era isso muitas vezes. E no treino longo, né, de longa duração, você faz isso pouquíssimas vezes. Acho que isso talvez até seja uma falha aí, né, de alguns técnicos, não treinar transição tantas vezes, sabe? Não insistir isso com o atleta, porque ele tem que aprender a fazer transição, ele tem que fazer uma transição decente. Eu acho que até uma vez eu estava conversando isso com o Wagner numa das transições que a gente estava conversando, acho que numa prova de triatlon. Que a gente vê cada transição no triatlon que é de sentar no chão e chorar. Fala aí, Wagner. A gente estava falando até no Wagner, desculpa te interromper. Imagina, querido. A gente estava assistindo o challenge lá de Miami que teve semana passada, e não sei se vocês repararam, a gente até comentou, que o pessoal ficou tanto tempo sem competir, os profissionais, que até eles estavam com dificuldade na transição. O Ben Canuti quase caiu na transição, teve gente sentando para colocar o sapato, teve gente que não conseguia pegar a bicicleta, teve dificuldade para subir, para conduzir. Você vê, até o profissional que ficou tanto tempo sem competir, tem dificuldade na transição, o que a gente não vai treinar, né? Então é uma coisa que a gente tem que acostumar também. Tem que treinar muito transição. Eu tenho um ponto importante que quando se fala transição, eu só vou deixar claro aqui que eu acho que vocês estão falando da parte técnica, né? Então o monte, o desmonte, calçar sapatilha, condição de bicicleta, esse tipo de coisa. Eu tô falando das duas partes, eu acho. Você sabe, né? São coisas extremamente diferentes. Uma coisa é a parte técnica, é a parte de fazer a transição, né? Então sair da água, como sair da água, onde vai colocar touca, óculos, como vai conduzir isso, de roupa de borracha, tira, pega, calça, pega. Isso é um ponto, né? Monte, desmonte, esse tipo de coisa. Outra coisa é treinar fisiologicamente, né, as capacidades da transição. Capacidade da transição, exatamente. Então, assim, são coisas distintas que devem ser treinadas e que muitas vezes são esquecidas, ou muitas vezes, inclusive, por não se entender essa característica fisiológica, né, principalmente nas provas longas, se treina em excesso. Por exemplo, será que a pergunta que eu faria, né, se fosse esse o tema, será que existe a necessidade de você pedalar 150 e correr 20? Essa é uma pergunta que eu deixaria em off, assim, para uma outra discussão, mas é complicado esse ponto de treinar transição e como treinar. E eu lembro também que antigamente o que mais nós fazíamos era isso, né? A gente tinha essa característica de treinar transição, bloco, e eu não sei se perdeu em algum momento isso, e eu também não sei se isso é o que fazia com que nós, triatletas na época, fossem mais rápidos, né? É que vocês treinavam muito a prova curta também. Não sei se isso tem, porque na prova curta, na teoria, a transição ou fazer isso de forma mais ágil tem mais importância, né? Tem uma grande importância, isso que o Wagner falou, de você treinar essa capacidade da transição, de treinar essa alta intensidade, porque eu já vi muito atleta, até meu mesmo, falar, nossa, mas a transição eu morri, assim, eu não conseguia porque a minha frequência não baixava de jeito nenhum. Mas por quê? Porque o desgraçado não treinou, porque não gosta de treinar transição e não quer fazer essa parte da transição, entendeu? Não quer sair forte da água, correr aquela parte forte, pegar a bicicleta rápido e sair para pedalar em intensidade alta, que é o que a gente tem que treinar. Quer dizer, o cara não treina essa parte, aí chega na prova, quase morre, ele não consegue estabilizar a frequência dele, por exemplo, da água para bike, da bike para corrida, ele não consegue. Mas por quê? Porque não treinou isso. Isso é específico, né? Isso tem que ser treinado. Então não é
só a parte técnica. Exatamente o que o Wagner falou, tem que treinar. Essa, na verdade, é uma quarta ali modalidade, né? A transição. Tem que treinar. O Wagner falava muito, ele falava muito quando eu comecei a treinar nessa parte na repetição, que é muito importante. Então, você treinar muito, eu estava falando muito mais especificamente desses detalhes, né? Tira-touca, calça sapatilha. Eu acho que eu vejo muita gente com uma deficiência o cara não treina, chega na prova, ele fica perdido no que fazer, né? Ele não sabe se ele calça sapatilha, se ele sai correndo, o cara sai da água tem cara que sai da água e corre, faz a transição com óculos no olho, aí ele não sabe se ele tira a touca, enfim, já vi gente saindo da água e o cara lembrar que estava pelado embaixo, que não tinha roupa debaixo da roupa de borracha, então assim... Quando prende a roupa de borracha no Garmin e fica aquele braço que não sai, aí a pessoa não sabe se tira a roupa, se tira o Garmin, aí não quer perder o relógio. Vocês falaram uma coisa agora... Tem todos os macetes. Tem todo o truque, né? Mas é prática, né? Que você pode fazer. Agora sim, me veio, Serginho, você falou treino, isso daí. Você falou, quanto mais você treinar, mais automático vai ficar. Fica. É automático. Serginho, você falou do cara pelado, cara. Me veio uma imagem na cabeça do Beto sem sunga, tirando a roupa de borracha no meio da transição. Você imagina que demônio que não seria isso? Meu, isso, a gente tinha que ter uma foto do Beto nudes numa transição de prova. A gente tinha que ter isso, velho. Coisa horrível. Horrível. Por isso que a gente deveria ter isso. As minhas transições até que são bem feitinhas, Wagner. A minha transição até que é bem feitinha. Meu problema é a natação, o ciclismo e a corrida. A transição é boa. A transição vai ver. Vou te falar que é difícil. Do jeito que o Betão é Caxias e o cara treina, meu, ele tem tudo na cabeça dele já detalhadinho, assim, da transição. Mas eu acho que vale a gente, inclusive, fazer um programa um dia sobre... Porque tem assunto para falar, né? E eu acho bem importante. Mas voltando para a pauta aqui, Rose, como coach, né? A gente sabe que tem, óbvio, hoje em dia tem uma ascensão muito grande de coaches mulheres, né? Mas a gente ainda vê nas assessorias muitos homens, né? Como coaches. Quais as dificuldades que você eventualmente enfrenta no seu dia a dia? Existe, né, ainda algum preconceito, né? Em relação, assim, a você tá comandando como coach uma equipe, atletas, ou até como atleta, você sente ainda isso? Vou te falar que com a minha equipe eu não sinto essa discriminação, vamos dizer assim, de ser uma coach mulher. Juro que eu não sinto. Eu sinto que eles me admiram muito. Não sei se eu já tenho todo um passado aí, né? Um passado de atleta aí, que eu posso falar que eu me orgulho dele. Então, eu não sinto essa discriminação de forma alguma. Na assessoria eu vejo que é um entre e sai, às vezes, de atleta, por coisas que... Às vezes a pessoa quer mudar de técnico, quer experimentar uma coisa nova e ok. Eu acho que isso existe em qualquer lugar. Mas eu não sinto essa discriminação, não. Não sinto mesmo. Legal. Você e o Ronaldo, né, o teu marido, vocês trabalham juntos na Five Waves e com a Lulu Five, né? Que virou um sucesso aí. Como que vocês começaram esses projetos, né? E conta um pouco dessa trajetória até hoje, né, e a história que bombou da Lulu Five e você chegar a ser uma técnica de triatlon e de ciclismo. Tá. Eu falei, né, até que a gente começou a Five Ways em 99, a gente começou com um treinamento de corrida, a gente só dava parte da corrida, e aí em seguida veio o ciclismo, e o ciclismo sempre voltado lá com o Ronaldo. Logo depois veio o triatlon, isso foi em 2002, 2003, já com o triatlon na Five Ways. E só quem dava o treinamento era o Ronaldo, eu só acompanhava o pessoal, não dava treino, eu só era atleta naquela época. A minha parte como treinadora mesmo de triatlon veio em 2012, para vocês terem uma ideia. Eu fiquei muito tempo como atleta da assessoria, eu não era treinadora. Eu desenvolvia, na verdade, um trabalho muscular, né, de força com os atletas da Five, mas não como treinadora de triatlon. Isso veio bem depois. E a Lulu Five, ela veio faz 3 anos. Era um projeto que a gente tinha, né, estava engavetado esse projeto. A gente tinha que era um projeto só de mulheres, só que eu não tinha condições de tomar conta, porque
eu estava envolvida totalmente com o triatlon, o Ronaldo estava totalmente envolvido com o ciclismo. E aí a Gisele, né, Gasparotto, que é uma atleta do Ronaldo de ciclismo, o Ronaldo apresentou o projeto para ela ficou encantada com o projeto e falou, não, eu quero tentar abraçar esse projeto, quero tentar fazer a coisa dar certo. E, ela abraçou de uma forma, com tanta paixão, que a coisa se multiplicou, assim. Hoje é um sucesso, mas é uma coisa totalmente diferente de assessoria, porque a Lulu Five, ela trabalha totalmente a parte técnica das meninas, né? Ela faz com que as mulheres sejam totalmente independentes na bicicleta, que as mulheres não dependam de ninguém, entendeu? Elas precisam ser independentes em qualquer situação. E aí, depois dessa parte, sim, que daí vem a parte do treinamento. Daí entra eu como treinadora e a Érica também como treinadora. Então, a Lulu veio faz pouco tempo aí. Ô, Rose, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês trabalham na Lulu Five só com mulheres, né? Sim. Que diferença que você e na Five Ways trabalha com mulheres e homens, né? Que diferença que você vê no treinamento para mulheres e homens? É diferente? Porque assim, vou te dar uma posiçãozinha. A gente vê que as mulheres, quando você põe, principalmente as provas curtas, a diferença delas para os homens, ela é muito grande. Mas nas provas longas, a gente vê que essa diferença é menor e ela vem diminuindo com o tempo, né? Você vê, cada vez menos você pega as atletas profissionais aí, né? A diferença das mulheres para os homens, ela vem diminuindo cada vez mais. A gente até já comentou que o Wagner falou uma vez que logo as mulheres vão passar os homens nas provas longas, né? O que eu vejo de diferença é a determinação que elas têm. Se ela realmente tem um objetivo a ser cumprido, e se ela tem uma pessoa ali atrás dela determinando o que ela tem que fazer, gente, ela não desiste, sabe? Ela é muito raçuda, assim, em termos de objetivos de performance. Então, eu vejo que ela tem uma força fora do normal, assim, para a prova de longa duração. Uma mente muito forte. É isso que eu vejo a diferença entre homens e mulheres. Talvez os homens também têm isso, mas as mulheres, elas têm uma força um pouco maior, assim, sabe? Em relação à capacidade de suportar mais dor. É isso que eu vejo. Isso que eu também penso isso também. Acho que a mulher suporta mais dor que o homem. Eu acho que não tenho dúvidas disso aí. Não tenho dúvidas. Depois do parto, né, Eriquinha? Você tem certeza disso. Com certeza. Ou seja, os meninos aí, o recado né? Seu bando de morto são os caras aí, né? Mole morto, os caras. A gente, quando tá sofrendo, sério, você tá no limite, você tira a força, não sabe onde, mas você tira e vai até o final. Eu vejo que se você realmente tem ali um objetivo muito, muito certo, muito certeiro, você consegue ir até o final, sabe? Eu sinto isso com as meninas que eu treino. Mas a mulher tem que ser também cascadura, né? Tem que querer. Acho que a gente desiste... É mais difícil a gente desistir, né? Do negócio. Exato. Mas quando a gente tá no meio do game ali. Isso mesmo. Tem uma história engraçada que uma vez eu tava... Não lembro quem foi, eu tava correndo, acho que no parque, no Ibirapuera, uma das poucas vezes que eu fui. Eu estava correndo com a Carol, acho que a Mireia, as TT Girls, né? E aí eu encontrei com a Mireia fraquinha, né? Pô, você tem vergonha de ficar correndo com essas meninas? Eu falei, vergonha, quero ter orgulho. Vem um dia aqui correr pra você ver. Venha correr aqui com elas, você vai ver. Falei, cara, isso aqui essas meninas aqui são as máquinas, cara. Não é fácil, não. Vai lá pedalar com a Carla Gutila na ciclovia. Puta vida. Eu tava falando isso com o Adelar outro dia. Ele falou pra mim, meu objetivo na ciclovia... Não dá mais, não. Agora não dá mais. Não ser ultrapassado pela Carla. Não tomar volta, né? Não tomar volta na Carla. Vai treinar com as meninas aí do time da Lulu, Five Team. Né? Com a Alicia, com a Rose. Isso. Não, eu não tô falando antigamente. Há tempos atrás, né? Dia, quando éramos jovens. Há tempos atrás, mas quando éramos jovens, isso aí, Betão, porque agora não rola mais não consigo acompanhar as meninas não, minhas meninas estão muito fortes, fui fazer um treino com elas em campo, Jesus, quase passei mal lá e não consegui acompanhar, não dá mais não. Rose, você segue alguma metodologia específica, né, para esses protocolos de treinamento? Teve algum técnico, escola ou algum modelo que influenciou vocês, né, nessa formatação, seja da Lulu Five ou da Five Waves, ou você como técnica, você
Você teve inspirações, assim, internacionais ou até nacionais, de metodologias ou técnicos? Eu estudo bastante, leio bastante, tenho estudado bastante e lido bastante sobre o triatlon, né? E sobre os cursos que eu fiz já, no curso da CBT eu aprendi bastante coisa, mas assim, eu carrego muito da minha bagagem que eu já tenho. Acho que eu me inspiro bastante aí no Vagnão, viu, Vagnão? Me inspiro bastante em você, de verdade. Não seja essa pessoa. Não, eu tô falando como técnico, eu te acho um técnico super bom, de verdade. Obrigado. E assim, trabalho de uma forma muito individualizada com os meus atletas, tento fazê-los ter o máximo de contato comigo possível, mesmo agora aqui na pandemia, que a gente... Na verdade, eu acho que na pandemia eu tô tendo mais contato com eles do que eu tinha antes, porque a gente conversa, assim, semanalmente, às vezes 2, 3 vezes por semana, então eu consigo saber exatamente o que cada atleta está fazendo, o que aconteceu com cada um. O que eu acho que é o mais importante hoje no treinamento, saber o que seu atleta está fazendo para você conseguir ajustar o treinamento desse cara. Porque se você não vê, né, o que esse cara está fazendo, você vai colocando o treino lá e aí você não tem um feedback, você não sabe o que aconteceu. Então, acho que hoje em dia o mais importante é você ter esse contato individual com o atleta. Tá? Então, é dessa forma que eu tento trabalhar com os meus atletas. Entendi. E hoje você está gerenciando basicamente quantos atletas de triatlon que estão na sua mão, Rose? Hoje eu tenho 16 atletas que estão comigo. E você consegue falar com eles sempre, dar essa atenção, individualizar o treinamento? Porque é difícil, né? A gente sabe que... E aí existe até uma briga, né? De quantos atletas nós temos na mão e quantos a gente consegue gerenciar. E no caso... Parece que é incrível, porque a gente quer ter mais atletas, só que ao mesmo tempo para gerenciar realmente esses atletas de forma fina, eu não posso ter muitos atletas na minha mão. Então, por isso que eu sempre pergunto, como que você faz, além desse contato diário, como que você faz para individualizar 16 atletas? Porque não parece, mas é bastante. As pessoas não têm ideia de como que é cuidar de 16 atletas bem, né? Não, e assim, você está falando de 16 atletas que fazem 3 modalidades diferentes. Então, não é gerenciar uma modalidade, né? É gerenciar 3 treinos na planilha todos os dias. Então, realmente não é fácil. O triatlon exige muita dedicação, assim, né? Do profissional. Então, assim, eu com 16 atletas hoje consigo dar conta do trabalho. Mas, assim, eu não acredito que se eu tivesse 30 atletas na minha mão, eu conseguiria desenvolver o mesmo trabalho que eu desenvolvo hoje. Sim, perfeito. Por isso que a gente tem mais... A gente tem mais um professor que trabalha comigo, que é o Gabriel, que também faz a parte do triatlon. Ele tem um pouco menos de alunos que eu, mas ele também faz o mesmo trabalho. Com esse lance de potência para corrida, as métricas que são diversas, você realmente dar conta e analisar é muito duro mesmo. Não dá, é isso que eu tô falando. São 3 modalidades, eu não tô analisando uma modalidade, não tô desmerecendo, por exemplo, o ciclismo, que eu só analiso o ciclismo, que também tem várias métricas, mas é muito mais complicado, porque eu tenho que abrir a planilha lá do cara, olhar a natação do cara, ver tudo que ele fez, analisar tudo. Aí vou na corrida, analiso tudo, vou lá no ciclismo, analiso tudo. Então você leva quanto tempo? 2 horas, sei lá, 2 horas e pouco para analisar uma planilha? É muita coisa do seu dia. E aí até você conversar com essa pessoa, até você entender todo o processo que está acontecendo com ele. Então, às vezes, a pessoa não tem ideia, sabe? Quem tá de fora vem e fala, só tem 16 atletas, então vem tomar conta aqui dos 16 pra você ver como que é. Como eu tomo. E não tem ideia que os ajustes, eles são constantes, né, Rose? Isso então, que eu falei, você fala com a pessoa, daí ela fez um comentário, daí você olha o que você tinha planejado para a semana seguinte, aí você já quer mexer, porque você fala, acho que não vai rolar isso aqui que eu planejei. Aí você tem que replanejar. Então, na real, dá bem mais do que 2 horas por modalidade, né? Isso mesmo, Érica. Você tem que toda hora estar ajustando a planilha da pessoa. E o que eu sempre falo com meus atletas, quanto mais feedback vocês derem pra gente, maior vai ser, melhor vai ser o ajuste dos treinos. Se o cara não me fala nada a semana inteira, e mesmo que eu pergunto o cara não fala, eu não consigo saber o que esse cara tá sentindo, entendeu? Porque não é só ali a potência certa, a frequência certa, mas é a percepção do cara. Eu preciso saber qual que é a percepção dele, qual que é a percepção de cansaço, percepção de esforço, porque isso também envolve
análise do meu treino. Não é só o número ali exato de potência, o número exato de frequência, não é só isso que eu quero saber. Eu acho que o atleta como um todo. A pessoa tem que saber ser treinada também, ou querer ser treinada, né? Tem esse ponto. Se ela não dá o feedback, se ela não tá afim de participar, porque é um trabalho a 4 mãos, né? Alguém planeja, outro executa, e daí tem o feedback aí. Vagnão, qual é o limite da curiosidade que o atleta tem que ter, por favor? Olha, Rose também, difícil, eu queria saber cara. isso. Qual é o limite? Porque a gente conhece amigos, Betão conhece, tem gente que vai no detalhe do detalhe né? Aí você tem que ter só esse atleta com ele, né? Como coach, não dá para ter outro. Eu acho assim, o atleta, quanto melhor informado, existe inclusive estudos sobre isso, melhor ele treina, porque ele entende e acaba respeitando a programação, né? Isso é importante. Agora, existe um detalhe que você, como técnico, vamos imaginar a Rose, ela tem 16 atletas. Se todo dia, cada atleta da Rose lê um artigo diferente, ou lê algo diferente, algum comentário, e vier questioná-la, vai ser muito duro, se ela não tiver uma grande bagagem que ela tem, de responder tudo isso. Agora, tem um problema. Muitas vezes o que o atleta lê, acredita ou entende está muito mais influenciado por coisas que não existem, por falácias, do que qualquer outra coisa. Então, ele vem te questionar algumas coisas e fica até difícil você responder porque ele não quer entender. Eu estava falando isso pro Beto hoje. Você vai explicar pro atleta alguma coisa, mas ele não quer entender aquilo. Ele quer entender o que o amigo está fazendo, como o amigo entende. E é muito difícil isso. Ele quer acreditar naquela nota que ele viu, aquele parágrafo que alguém escreveu em algum Instagram ou em algum lugar que não fala nada com nada, sem pé nem cabeça. Frases do Beto, vamos lá. Eu sempre tenho o meu momento frases, né? Que eu anoto minhas frases aqui dos livros que eu leio, né? E eu tenho uma frase do Joe Fryer, do livro dele, que eu acho que é o máximo, que são as abelhas e os cavalos de corrida, né? Que é aquela coisa de que a abelha, os pesquisadores da NASA fizeram um estudo, e pelo tamanho das asas, e pelo formato do corpo, e pelo peso corporal, as abelhas não podem voar. Mas como elas não sabem disso, elas voam e elas não pensam no que elas têm que fazer. E o cavalo de corrida é o outro lado da coisa. O cavalo de corrida, ele treina, ele não pensa, ele não questiona, ele não faz nada. Ele tá na cocheira comendo, o cara vai lá, pega ele, tira e faz o treino. Ele treina exatamente o que tá proposto. Ele não questiona, ele não faz nada. No dia de correr, ele corre. Então, meu amigo, você quer ser um bom triatleta, um bom atleta, você tem que pensar que nem uma abelha e treinar que nem um cavalo de corrida. Essa é uma coisa do Joe Fryer que ele tem, que é muito legal. E eu, como convivi no jockey há muito tempo, né, nos meus tempos de veterinário, acompanhei bastante os cavalos lá e realmente é muito legal de ver como eles sabem o dia que eles correm e o dia que eles treinam. Eles têm uma percepção total do que eles vão fazer. E eles nunca fazem nada de errado. Eles não passam uma vírgula do que está proposto. Até porque ninguém... Mas eu acho que isso que o Wagner falou, eu concordo bastante. Que o atleta, quanto mais ele entender por que ele está fazendo aquilo, ele vai executar a planilha do jeito que está programado. Então, acho que quanto mais ele entender as métricas, é melhor. Vai ser melhor tanto para mim quanto para ele. Então ele tem que entender, ele tem que se interessar, né? Tem que ter um técnico que você confia, né? Eu acho que o técnico... Exato. Você tem que confiar, né? Eu acho que a gente não tem muito que sabe, claro, eu sempre falo com o Vagnão, a gente fala pouco, eu e o Vagnão, sobre os treinos, né? Mas eu sempre anoto. Eu acabo o meu treino, eu anoto ali no Training Peaks, ele olha lá, se tem alguma anotação, às vezes quando tem algum comentário para fazer, ele faz. Essa semana mesmo a gente conversou, que eu tava sem saco, tava desmotivado. Falei, Vagnão, quer saber? Vou tirar o pé 3 dias. Tirei o pé 3 dias, não fiz nada. Hoje já voltei animado, já me animei. Então, a gente vai falando e vai tocando. Mas eu acho que o importante é essa relação de confiança. Se você duvida do que o seu técnico tá fazendo, troca de técnico, então. É que nem médico. Você vai no médico, se você já olhou no Google e você acha que você quer questionar o que o médico tá falando, então não vai no médico. Se trata sozinho, entendeu? A gente tem visto que dá muito certo isso. É do jeito que funciona. Se você não confia no que ele tá fazendo, você tem que mudar. Exato. Eu concordo com você. É isso aí. A gente brinca, viu, Betão, que se você tiver uma planilha a melhor do mundo, a planilha mais ajustada, mais controlada, mais vista, mais ajustada, o que for, e você não confiar no seu coach, você não vai performar. Muitas vezes, e o inverso é verdadeiro, se você não tiver uma planilha tão boa, se você não tiver uma planilha tão ajustada, não tão controlada, se você confiar no teu coach, você vai performar. Então é complicado esse cenário, né?
Mas eu acho que a confiança e a conversa diária com o seu treinador fazem muita diferença. É isso que você está falando, a confiança que você tem nele. Rosa, aproveitando que você é mulher, né? Voltando um pouco no assunto das mulheres no esporte, a gente gravou há pouco com a Vanessa Blay na nossa nova série lá do Kona Reports, e ela pegou vaga para Kona, e enfim, no Ironman tem uma questão de que normalmente as mulheres têm uma vaga por categoria, né? É muito complicado para a gente, para classificar, para pegar vaga. Inclusive, o pódio, as 3 primeiras, normalmente não conseguem pegar vaga. Se você for ver no geral, né? As 3 primeiras normalmente não conseguem pegar vaga. Uma pega, porque elas costumam ser da mesma categoria. E daí você tem uma segundo lugar geral que não pegou vaga, por exemplo, para a Kona, que é bem complicado, assim. O que você acha dessa divisão de vagas? Você também acha que é injusto ou é só eu que fico meio puta com essa divisão? Na verdade, assim, lógico, eu queria que tivesse mais vaga no feminino para as meninas, mas, na verdade, eles fazem uma divisão, né, conforme o número de atletas inscritos em cada categoria. E a gente não tem nem como falar, né? O número de inscritos de homens em cada categoria é muito superior que das meninas. Então, não tem como dar, acho que, mais vagas na categoria feminina. Lógico, mas isso já não é um erro, por exemplo? Então, eu ia falar isso. Isso já não é um erro? Por que não divide, então, 50%, 50% e distribui nas vagas? Eu acho muito injusto um cara ficar em 10º na categoria e ir pra Kona, que acontece. E pegar a vaga. E uma mulher ficar em segundo geral e não conseguir a vaga do amador. Entendeu? Então, eu acho que esse equilíbrio que precisa ter. Claro, tem que levar em consideração o número de inscritos, tudo e tal. Mas tem que ter um critério de justiça. Não é correto uma mulher, sei lá, na 30-34 ficar em segunda e não ir pra Kona, e um cara na 30-34 ficar em 9º e ir, sendo que ele ficou em 100º, não sei quanto geral, e ela ficou em segundo geral no amador. Então, acho que esse equilíbrio precisa ter entre homens. Não pode ser só o 50-50. Eu acho que é pouco. Eu acho que tem que ser dentro de um critério. Sei lá, os 3 primeiros de cada categoria vão pegar a vaga, e aí depois a gente vai entrar, aí depois do que sobrar, nós vamos ver como é que nós vamos dividir. Mas tem que ter um critério mais justo, porque senão fica injusto. Eu acho também. Se você pensa dessa forma, com certeza. Né? Minha sugestão é sempre assim, cara, pelo menos os 3 primeiros geral, ou 5 primeiros geral, tem que pegar a vaga, não é possível. E daí depois divide, entendeu? Aí ok. Então, ou mesmo até um ponto, a premiação, o profissional, a premiação do feminino e do masculino é igual. A divisão de vagas também deve ser igual, né? Sim. Mas tem uma coisa... Em 2008, a Vanessa eu fui segundo na categoria. Quer dizer, se tivesse 3 vagas, eu teria ido para a Kona. Então. Realmente, se você pensa desse lado, é bem justo. Eu também acho, né, Betão, que os 3 primeiros, né, deveriam, pelo menos o pódio ali, talvez. Mas se a gente imaginar que 3 de cada categoria já é obrigatório, né, contando o número de categorias que se tem masculino e feminino, você imagina quantas vagas teriam por prova? E aí o que acontece, Betão, é que a marca está pensando no dinheiro. E se a marca está pensando no dinheiro, ela teria que limitar o número de eventos no mundo para poder dar suporte para a Kona, porque senão teriam muitos atletas classificados. E aí não teriam tantos eventos assim, rendendo dinheiro e atletas em Kona, entendeu? Entendeu a relação, como é complicada aí? Então, assim, difícil, né? Ou se não, porque, por exemplo, o evento em Kona tá montado. Por que não faz que nem no Mundial de 70.3, né? Vamos dar mais vaga para as mulheres, vamos fazer sábado a prova das meninas e domingo a prova dos meninos, por exemplo. Por que não? Né? Eu acho que talvez exista um movimento, eu não sei, né? Vou chamar alguém do Ironman para discutir aqui. Mas talvez exista um movimento. E até dar visibilidade para a prova feminina também. Porque eu acho, assim, quando você tem o Kona no mesmo dia, fica tudo muito focado no masculino, porque, o Frodeno vai bater o recorde histórico e tal. E aí acaba tirando a luz da prova feminina, que muitas vezes tem sido muito mais competitiva e muito mais legal do que o masculino até, né? Tem muito mais... A gente fez o episódio de análise do Thiago. Você vai pegar os resultados de 2018, 2019, o número de mulheres conquistando vitórias, ela é muito maior do que o de homens. O de homens é muito concentrado dentro daqueles mesmos, né?
Mulheres, tem muito mais mulheres com condição de ganhar, claro que tem a rifa e tudo, né, que tem, mas a prova é mais emocionante até. Então, se você de repente divide, claro que tem custo, a gente também está fazendo a conta só do cenário ideal, mas de repente você consegue colocar uma luz maior sobre a prova feminina também, que também é muito legal no triatlo, né? No 70.3, o que a marca fez foi dar aquelas vagas extras, né? Em algumas provas tinha distribuição de vagas para mulheres, vagas extras, né? Women for Trial lá, que eles fizeram. O que eu discordo também, porque veja, muitas atletas competiram, ficaram em terceiro, não pegaram a vaga porque não tinham, não foi dada a vaga no evento, e depois, lá na frente, foi sorteado para alguma pessoa que às vezes não tinha nem potencial. Mas isso foi uns 2 anos atrás. Isso que eu acho, sei lá, 4 anos atrás. Depois eles mudaram, né? Eles tinham feito esse sorteio X, e daí viram que esse modelo não funcionou, e daí no ano seguinte eles distribuíram em provas específicas. Pegaram provas específicas e falaram, essa prova aqui vai ter mais vagas, para não ficar justamente essa distribuição aleatória que aconteceu. Mas eu ainda acho que o ideal é ter mais vagas em todas as provas e pelo menos o pódio, né? Poder classificar. Eu vou falar com o Galvão, eu vou falar com o Iron Man, eu vou resolver isso, deixa comigo. Fala aí com o Galvão, traz ele aí para você bater um papo com ele. Estamos tentando. Rosi, vamos entrar num assunto aqui que eu acabei vivenciando um pouco aí, um tempo que você estava ali passando com a doutora Fernanda, um tempo que você estava ali nadando durante um período longo. Eu lembro que na época eu treinava, eu sempre te via na piscina ali, nadando todos os dias, e eu sabia que você não estava fazendo as outras modalidades, e por isso estava nadando, inclusive, um volume bem grande, né? A gente sabe que todo atleta, em algum momento, tem algum probleminha de lesão. Isso costuma ser comum, mas algumas lesões são mais duradouras que outras, né? Eu sei que a gente hoje em dia a gente conhece como HEADS, né? Mas naquela época você teve aí, se não me engano, a tríade da mulher atleta, né? E eu queria saber o seguinte: você teve uma fratura no pubis, né? Que te levou a ficar um bom tempo na água com flutuador, se não me engano, eu acho que eu tenho essa visão ainda. E isso levou você a se afastar do esporte aí durante uns 3 anos, mais ou menos, né? Depois disso, você teve alguma outra surpresa, né? Eu queria saber como que foi esse momento, assim, para você? Nossa, foi um momento bem sombrio da minha vida, para te falar a verdade, essa época da lesão. Eu estava no auge do treinamento de competição, na verdade, para o Ironman, né? Estava no meu 3º Ironman, completei meu 3º Ironman. Isso foi em maio. Em julho de 2009, eu tive uma fratura de estresse na sínfise púbica. E foi uma lesão super séria, porque ela não consolidava. Eu fiquei 3 primeiros meses de muleta, primeiro mês sem poder fazer nada, e nesses 3 primeiros meses a lesão não consolidou, e eu não entendia por que não consolidava, e aí tentando fazer de tudo para ela consolidar, fisioterapia, não colocava o pé no chão, enfim. Passou o primeiro ano, a lesão não consolidava, eu falei, eu vou trocar de médico. Aí eu tive indicação da doutora Fernanda Lima e fui atrás dela. Aí foi quando eu conheci a doutora Fernanda Lima, foi em 2010. E aí, aí veio uma bateria de exame, um monte de coisa. Aí que ela descobriu que eu tinha um problema ósseo. E aí, né, eu tava com osteoporose aos 33 anos, uma osteoporose super séria, que não tinha como tratar com remédio. Aí ela falou, Rose, a gente vai ter que entrar com tratamento no HC, com uma medicação de alto custo, você vai ter que fazer esse tratamento por 2 anos. Tomei uma injeção por 2 anos, diariamente, e reverti o quadro de osteoporose. Mas enquanto eu não reverti esse quadro, a lesão não consolidava, porque a osteoporose não tinha como consolidar o osso da sínfise púbica. Então eu fiquei 3 anos sem poder subir numa bicicleta. Você imagina o meu desespero, né? Nesses 3 anos. E eu não podia correr também. Então foi a época que eu mais nadei. Eu nadava na piscina, para você ter uma ideia, nos 2 primeiros anos, eu colocava o flutuador, olha a loucura, amarrava um cinto de neoprene em volta do quadril, para não mexer o quadril, e nadava braço. Eu nadava de 5.000 a 6.000 só de braço, gente, por dia. Vocês que treinam, vocês entendem o que é isso, mas é uma loucura assim insana. Por isso que eu falo que eu estava numa época muito maluca, porque eu não entendi, eu não conseguia sair dessa bolha. Eu estava numa bolha tão fechada de falar, eu preciso treinar. E aí eu queria treinar de qualquer jeito,
E, na verdade, eu estava tratando e, ao mesmo tempo, eu não estava tratando a minha cabeça. E aí foi quando também a doutora Fernanda me parou e falou: Rose, se você não entrar um tratamento também psiquiátrico, psicológico, você não vai sair dessa onda que você está. E nesse meio termo, isso nós estamos falando 2009, 2010, 2011, eu estava no auge da minha magreza. Tenho que falar para vocês, mas eu tive uma síndrome de anorexia em 2011, foi super sério, porque eu nadava muito, não comia, porque eu achava que eu ia engordar, porque eu não conseguia mais pedalar e correr. Cheguei a pesar 46 quilos, foi uma época muito dura, e aí fiz um tratamento super sério com psiquiatra, medicação, tudo mais. Consegui, graças a Deus, voltar a ser a Rose que eu sou hoje. Mas assim, para você ver que como o esporte pode te levar no auge das alegrias e no auge das tristezas, né? Foi uma fase bem difícil para mim, porque assim, eu saí do meu melhor, que eu estava ali, né, na época do Ironman, e por causa de uma lesão, que eu poderia ter até, se eu tivesse um suporte ali, talvez de uma médica na época, talvez de uma pessoa me acompanhando, eu talvez não teria caído nesse poço que eu caí, sabe? Mas eu não consegui sozinha. Então, eu fui só ladeira abaixo. Eu comecei primeiro vendo que eu não conseguia treinar, aí depois eu fui parando de comer, aí depois eu fui querendo cada vez nadando mais, e foi uma coisa atrás da outra, mas até que a doutora Fernanda, aos pouquinhos, foi conversando comigo, foi conseguindo, foi me ajudando, e até que eu consegui sair do que eu... Mas isso foram 3 anos super difíceis. A importância de você ter profissionais que... Ter um acompanhamento. Exatamente. Que te enxerguem, sabe? Exatamente. E que te apoiam, que conseguem te ajudar. A gente gravou um episódio que vai sair também. Acho que a hora que esse episódio for ao ar, a gente já vai ter soltado outro, que a gente falou justamente sobre distúrbios alimentares no esporte. E que é uma coisa muito séria. Muito fácil. E você é sério e é fácil do atleta. Especialmente as mulheres, a gente entra nesse looping mesmo. Controlar a cabeça quando a gente tá com uma lesão não é fácil, ainda mais uma lesão duradoura que nem a sua. 3 anos nesse poço, né, igual você chamou, não é fácil. Precisa de pessoas te apoiando, te ajudando, mas o mais legal é ver que você deu a volta por cima. Você, né? É verdade. Gente, é muito difícil nessa hora você abandonar e largar tudo. Você podia ter parado de treinar, podia ter seguido outro rumo, né? Mas o mais legal é ver que você reintroduziu o esporte na sua vida de uma forma saudável. Erika, eu queria voltar pro esporte, sabe? Eu queria voltar a pedalar, eu queria voltar a correr. Era tanta a minha vontade, mas era tanta, porque é uma coisa que eu gosto tanto, é uma paixão tão grande que eu tenho, que assim, eu sabia do jeito que eu tava, mas ao mesmo tempo eu queria voltar a fazer aquilo. Mas assim, eu tinha, depois, né, de um tempo, eu tinha pessoas ali em cima de mim, né, me orientando, me ajudando, com o tratamento certo. Então, aos poucos, eu fui melhorando e com aquela cabeça, eu vou voltar. E quando eu voltei, eu não voltei com tudo, eu voltei muito devagar, sabe? Eu lembro do meu primeiro pedal, que foi até numa mountain bike, a doutora Fernanda falou assim, não vai voltar para road, não vai sentar naquele banco minúsculo, porque eu tive uma lesão bem na síntese pública, e não tinha como ficar naquele banco. Ela falou, você vai sentar naquele bancão mesmo. Eu lembro a minha sensação, 3 anos depois, em cima da mountain bike, lá na ciclovia, parecendo falei, gente, que sensação maravilhosa, sabe? E voltei devagar na corrida, foi tudo muito gradativo, muito. E assim, consegui voltar a competir, e gente, não tenho como agradecer, assim, tudo que a doutora Fernanda, até se ela ouvir esse podcast, ela vai saber. A gratidão que eu tenho por tudo que ela fez por mim. A Fernanda é sócia. E ela me acompanhou. Ela é sócia, né? Só pode. Porque ela é uma pessoa incrível, sócia, querida, cadeira humana. Cativa aqui. Impressionante. Super gratidão por tudo que ela já fez e que ela faz ainda. Converso com ela sempre que tem algum probleminha, eu sempre vou atrás dela. Mas graças a Deus, lesão, sério, eu nunca mais tive. Nenhuma. Tá bom também, né? E pelo tá bom, né? Chega. Sua cota nessa vida já deu. Já deu, né? Quando você quiser ir pra Kona, já sabe. Vou deixar meu telefone aqui. Quando você quiser treinar pra Kona, estamos aqui. Você já tá sabendo.
Eu acho, eu só ia fazer um comentário que eu acho que tudo isso também te ajuda muito a ser uma técnica melhor, né? Uma coach melhor. Você pode observar sinais nas suas atletas, nos seus atletas e pontuar isso muito antes deles terem um problema, deles caírem num looping negativo. Eu acho que, enfim, a vida ensina e a gente consegue depois utilizar essas lições da melhor forma possível também para ajudar os outros. Exato. Eu vejo até comigo mesma que eu tive um outro problema de saúde em 2009, que eu tive que parar de treinar. E, em nenhum momento eu pensei em parar de comer, em nenhum momento eu falei, nossa, eu vou ficar louca, nenhum momento. Mas eu acho que é porque eu já tive um passado tão difícil, eu aprendi tanto com tudo que eu passei, que por nenhuma vez eu pensei em falar, nossa, isso aqui vai ser difícil. Não, eu falei, vamos encarar, vamos lá, vai passar, daqui a pouco eu vou voltar a treinar de novo e vamos embora. Então, assim, a gente aprendendo, errando e aprendendo o tempo inteiro nessa vida, né? E pra gente finalizar on a good tone, né? Vamos fazer... Você já ouviu do nosso quadro Roda Presa? Você vem aqui, você vai contar um mico ou uma gafe que você já deu, ou mais de um mico, mais de uma gafe, a gente quer saber. Ou em provas, ou em treinos, o que você já aprontou? Mas tem que ser a pior delas, hein? Tem duas que eu lembro, assim, que eu falo, gente... A primeira foi quando eu comecei a nadar em alto mar, assim, eu fui fazer uma prova de revezamento, era lá em Ilhabela, que era aquela prova de... Você nadava e tinha uma equipe a mesma equipe, tinha que ter um nadador e tinha que ter os outros corredores. Não sei se você lembra, Wagner ou... Sim. Lembra? Sim. Então, eu era nadadora, só que eu nunca tinha nadado no mar, presta atenção. O mar tava horrível. Eu entrei no mar me achando, comecei a nadar, me deu um pânico. Eu olhei para a primeira boia, agarrei a boia e de lá não saí por nada, gente. Agarrei a boia e fiquei. Chorei, gritei pro caiaque, falei, vem me buscar. E o caiaque foi me buscar e me tirou da prova e eu afundei a equipe, né? Porque é a primeira etapa. Olha, se não me engano, a natação nadava e depois a galera corria, né? Ela começava na natação, não é isso? Isso foi pior, né? Isso foi pior. Afundei a equipe. Que vergonha. E a segunda, é uma vergonha. Tanto que até hoje eu falo, atletas, nadem no mar antes de fazer uma prova, pelo amor de Deus, vai treinar no mar. E a segunda, que eu lembro, faz até pouco tempo que eu fiz fiz o challenge lá em Florianópolis. Gente, eu fiz a bicicleta, eu não consegui fazer xixi na bicicleta, não conseguia. Aí eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Eu não vou parar na transição para fazer xixi. Não tive dúvida, sentei para pôr o tênis, fiz ali mesmo, sentada, com a roupa e tudo, fiz ali, ó, abaixadinha, amarrando o tênis, aquele xixizão, e ó, saí pra correr. Ai, que coisa horrível. Depois você fala assim, vida como ela é. A vida como ela é. É a vida como ela é, isso aí. Posso falar? Não acho isso um mico. Às vezes não consegue fazer na bike, mas aproveita que sentou na transição não vejo problema nenhum. Faz parte. Nossa senhora, faz parte, né? Mas acho que foram essas duas, assim, que eu me lembro. A gente tem também um quadro aqui que a gente criou que chama Ídolos do Tri. Que é para você falar algum ídolo que você teve no esporte. Pode ser atleta, pode ser técnico, que te inspirou, que te inspira, para a gente depois fazer uma biografia rápida dele aqui no próximo episódio. Nossa. Ou dela. Ou dela, claro. Não, então, mas o problema é que eu não tenho um, porque eu tive alguns quando eu comecei no triatlon, hoje eu tenho outros. É engraçado isso, a gente muda um pouco, sabe? E então é difícil falar de uma pessoa só, de um ídolo só. Rose, aqui não é BBB, vai, sai de cima do muro logo e fala uma pessoa aí. E é uma pessoa, o resto que você fica inimiga, ninguém queremos saber. Só não vai falar o Wagner, pelo amor de Deus. Não é sério. Quando eu comecei no triatlo, eu admirava, tipo, a Carla Moreno, eu admirava demais ela. Admirava ela nos triatlos curtos. E depois, agora eu não admiro mais, é isso? Não é que eu admiro mais, eu admiro ela. Vai entrando mas outras aí pessoas, né? Não, daí quando eu fui pro triatlon longo, eu comecei a admirar outras pessoas. Tipo, eu admiro demais a Natasha Bedman. Eu gosto muito dela pela história que ela tem, por ela ter começado o triatlon mais tarde, pela carisma que ela tem. Uhum. E aí, tem outras pessoas também. Hoje, a Lucy Charles, que eu gosto muito. Então,
são vários ídolos que eu tenho aí no triatlo. Vamos lá, quem te marcou nesse tempo todo? Quem foi destes ídolos, dessas personalidades que te marcaram realmente? Fala, puta, meu, isso aqui pra mim é tudo. Pode ser da atualidade, se for o caso. Vamos lá. Sai do muro, Rosi. Valendo. Dessas três aí, escolhe uma dessas três. Eu acho que foi a Natasha Bedman. Legal, Betão, porque quase ninguém conhece. É bacana trazer o pessoal das antigas. A história dela é bem legal mesmo. Legal, tem uma história muito boa. E aí, pra fechar, a gente gravou também com o Topan, e o Topan indicou aqui como um ídolo dele a Fernanda Keller, que todo mundo que faz triatlo aqui no Brasil e no mundo conhece, né? Então não preciso fazer uma coisa muito longa da Fernanda Keller, né? Mas a Fernanda, ela foi uma das precursoras do triatlo aqui, né, entre as mulheres aqui no Brasil. Ela foi 6 vezes terceira colocada em Kona, no Ironman de Kona. Ela participou 23 vezes consecutivas da prova lá. Ficou 14 vezes entre as 10 primeiras colocadas. Ela foi indicada para o Hall da Fama do Ironman nos Estados Unidos. É conhecida como a Mrs. Consistency lá nos Estados Unidos, pela consistência que elas têm nas provas. Tem um instituto em Niterói, onde ela ajudou mais de 5.500 crianças lá com a introdução ao esporte. E é um maior expoente do triatlon brasileiro de longa distância de todos os tempos, né? Então, não precisa fazer uma apresentação muito longa, mas fica aí como indicação do Topan e de muitos de nós aqui, a Fernanda Keller. É isso, pessoal? É isso. Rosi, seu Instagram ou contato, pra gente deixar aqui depois. Quer falar aqui no ar? Instagram da Lulu Five. É Rosi Martinelli, o meu Instagram. Rosi Martinelli. Com 2 L's, né? Com 2 L's. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, o Mateu com 2T é homenagem a alguma coisa, não? Só pra gente entender. Não, o Mateu com 2 T's, é um nome italiano. Ele é uma figura, Mateu. Que a família do Ronaldo é italiana. E a gente era só pra saber, não, era só pra saber. Rosi, muito obrigada pela sua participação. Adoramos ter você aqui. Obrigada de compartilhar a sua história. Muito legal. Imagina, quando tiver mais oportunidades, quiser me chamar, estarei aqui. Pode deixar. Com certeza. Temos muito assunto ainda para discutir e técnicos e técnicas sempre com alto gabarito como você são sempre muito bem-vindos. Obrigado, Rosi. Obrigada a vocês. Valeu. E é isso, galera. Sigam a gente lá no @Café com Triatlon. Lembrem de seguir a gente também nas plataformas de podcast para vocês receberem as notificações dos novos episódios. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.